A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala, o seu irmão, seu amigo, pastor Diego Vieira. Eu quero compartilhar uma sementinha da palavra para o teu coração nesse dia de hoje. A sementinha da palavra se encontra no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 37, e o verso é o de número 5. O texto vai dizer: certa vez José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. O texto vai falar que Jacó tem filhos com as suas esposas e as suas concubinas. E o texto vai revelar que José era o filho da sua amada, o filho da sua querida, daquela que detinha o amor incondicional de Jacó. E por isso José era o cumprimento do ápice daquele amor, de um pai e de uma mãe. E o texto vai dizer que decide Jacó fazer uma túnica para José. E essa túnica desperta a ira dos outros irmãos para com José. José ainda moço, José começa a receber de Deus instruções por intermédio de sonho. E o texto vai dizer que Deus fala com José numa profundidade, numa dimensão que na dimensão do sonho, que nem todos nós estamos capacitados ou temos o discernimento do que Deus tem nos revelado. O texto vai dizer que José tem um sonho e, após ter o sonho, José não tem o discernimento. E José chama os irmãos, o pai, reúne a família. Eu imagino, creio eu, que num contexto familiar, onde eles param para se alimentar, para ter aquela conversa informal em família, e José diz: ó, tive um sonho, eu quero contar, quero revelar a vocês. Só que o texto traz duas revelações chocantes que o Senhor falou grandemente comigo. A primeira é: eu tenho falado contigo e você não tem entendido, não tem conseguido interpretar o que eu tenho te dito. E a segunda é: mas tem gente que já interpretou o que eu falei com você e por causa disso passou a te odiar ainda mais. Tem gente que não tem o sonho, não tem a direção, mas por causa da interpretação que já tem, por causa da maturidade, da caminhada, já olhou o que vai se tornar o sonho de hoje. Já começou a observar o sonho concretizado e por isso passa a nos resistir, tanto no plano físico como no plano espiritual. Mas eu quero te dizer no dia de hoje, toda essa resistência não é para que você venha perder o seu foco, para que você deixe de viver o que Deus tem falado contigo por intermédio dos sonhos. Toda essa resistência é para o cumprimento da vontade do Senhor. Quando José conta, os irmãos de José se iram. E o texto vai dizer que eles passam a odiá-lo ainda mais. E todos nós conhecemos a história de José, que terminou com José sendo honrado no Egito. Mas a revelação é: você tem contado para quem os teus sonhos? Você tem tentado discernir o que Deus tem falado contigo? Você tem um caderno de anotações dos teus sonhos, de revelações que o Senhor tem falado contigo, porque o Senhor se utiliza desse meio para falar com o homem, pois há meios que o homem jamais poderia ter acesso ao Senhor. E o Senhor, na sua grandiosa misericórdia, fala com o homem de maneira que o homem consiga interpretar. Por isso, muitas guerras, porque
Nós temos recebido do Senhor sonhos que estão no tempo de se concretizar e muitas das vezes nós ainda não entendemos. Mas eu quero te convidar a refletir nessa mensagem no dia de hoje e guardar os sonhos que o Senhor tem te dado para viver nesse 2026 em nome de Jesus.